Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo numa última chamada e aviso sobre a questão que acontece direto online, que são as informações. Mesmo que somente uma pessoa até agora nesse canal tenha se beneficiado com as informações que eu proporciono, esse canal então já cumpriu a sua missão, que é informar, que é ajudar, que é acrescentar no processo de despertar da pessoa para que ela entenda o que está acontecendo com relação a narcisistas, pessoas narcisistas, consequência de interações com criaturas narcisistas, entende? O que as criaturas narcisistas fazem, entende? E nesse processo todo eu percebi que existe uma peculiaridade no Brasil, inclusive até eu fiz algum vídeo, produzi material falando mais sobre isso, especificamente no narcisismo no Brasil, que tem um foco muito forte. E as pessoas devem ficar se perguntando, puxa, mas por que eu acho que quem acompanha já consegue entender o porquê que existe tanta desinformação e por que as pessoas não têm, entre aspas, abre aspas, fecha aspas, o interesse, o conhecimento, o treinamento. Então vem as falsas profetas, as pessoas, porque assim, pessoal, por que eu digo falso profeta? Porque as pessoas que vão abordar esse tema, as pessoas que vão falar sobre narcisismo, elas podem falar, por exemplo, qual foi a experiência delas com uma interação numa dinâmica narcisista. Então elas vão fazer um relato de como foi para ela, de acordo com aquilo que ela pôde compreender, que ela pôde sentir, como é que foi o trauma, entende? Então ela vai poder falar nesse nível. Mas ela vai poder falar em cima daquilo que ela conseguiu entender como uma pessoa que passou uma vitimização por um abuso narcisista, por uma interação narcisista. Normalmente, nesses casos, a pessoa vai achar que a questão aconteceu ali, ou seja, talvez com um ex-relacionamento, num relacionamento que não deu certo e a pessoa tentou descobrir o que estava acontecendo e provavelmente ela vai chegar talvez em alguma coisa que pareça ser narcisista e aí vai ter um monte de gente causando desinformação, mas ela vai fazer aquele relato. Só que naquele relato ela não vai conseguir entender o que predispôs ela a entrar nessa situação, se existe algum fator que predispôs ela não vai entender um monte de coisa, ela vai apenas fazer um relato da opinião dela, daquilo que ela consegue entender, e aquilo que ela consegue entender é extremamente limitado, porque se ela não consegue nem ver o que predispôs ela, aquilo que ela vai compartilhar é, na verdade, um pedido de validação, é uma tentativa de validar aquela experiência dela, entendeu? O que aconteceu. E eu não quero dizer que isso não seja válido, mas dizer que isso é uma informação funcional que permite entender narcisismo é a mesma coisa que a pessoa pegar um binóculo, olhar para a Lua e aí contar para a Lua, e ela vai contar como é que foi a experiência dela olhando para a Lua. Só que ela não vai falar como é que foi a experiência dela, ela vai falar como é a Lua, através do binóculo, e ela olhando para a Lua pelo binóculo. Ela nunca esteve na Lua, ela não consegue ver nada mais além do que aquele aparelhinho fornece para ela e além do que da capacidade dela de manusear o binóculo e saber exatamente utilizar todos os recursos, entendeu? Evidentemente, uma pessoa que olha a Lua por um binóculo, ela não consegue, ela não tem condições
de falar para as pessoas como é a Lua. Ela só pode dizer para as pessoas como foi a experiência dela de ver a Lua. Mas essa experiência dela de ver a Lua não tenha nada, talvez, a ver com o que de fato é a Lua. Mas não quer dizer que a experiência dela não seja válida como contribuição. Mas ela não pode ser interpretada como um conhecimento sólido sobre o tema. A Lua, ou no caso no que nós estamos falando, uma pessoa que passou uma situação abusiva, passou uma situação traumática, passou um trauma por um abuso narcisista, não quer dizer que essa pessoa saiba o que é narcisista. E é por isso que eu faço esse vídeo mais uma vez, e esse é o último vídeo que eu faço sobre isso, porque eu já fiz inúmeros. Mas a razão pela qual eu estou fazendo isso é porque isso tem que ser documentado, isso tem que ser registrado, porque daqui a um tempo, entendeu? Seja o que acontecer, as pessoas dizem, puxa, olha só, vamos traçar um paralelo aqui de eventos e vamos buscar e vamos ver, né, se a gente consegue encontrar pontos que ancoram evidências na linha do tempo. Então esse vídeo é mais um ponto de ancoragem para essas evidências. Então, pessoal, como eu estava falando, para a pessoa, se ela quiser falar sobre narcisismo, ela precisa de 3 componentes. Ela precisa de uma experiência profissional, e para ter uma experiência profissional, ela precisa ter uma experiência acadêmica, e ela precisa ter uma experiência pessoal. Aí que é a coisa mais difícil, porque quem passou por um abuso narcisista tem 1/3, tem mais ou menos 33% de chance de se recuperar disso aí. Normalmente nos 66, 67% a pessoa não tem, nos 67, 70% a pessoa não tem condições de se recuperar, ela não se recupera, e normalmente ela vira ou uma codependente ou ela vira uma narcisista oculta. O que eu quero dizer é que estatisticamente a chance de ter muita gente que é codependente em narcisistas ocultos, inclusive falando sobre narcisismo, e aí que vem a desinformação, é muito grande. Ou seja, se de 7 de cada 10 pessoas estiverem comentando as suas experiências, o seu entendimento sobre narcisismo, da ótica que essa pessoa ela é uma narcisista oculta ou uma narcisista ou uma codependente de narcisista, ela não vai poder oferecer absolutamente nada, porque vai ser a mesma pessoa que pegou o binóculo, olhou para a Lua e disse, pois é, e aí quando eu olhei para a Lua, eu vi naves, eu vi um monte de coisa lá e tinha gente me abanando e foi uma experiência incrível. E tem gente que vai acreditar porque as pessoas querem acreditar naquilo que elas desejam acreditar, tá? Então elas vão querer acreditar nisso aí. E aí as pessoas vão começar a compartilhar. Pô, olha só, tem gente na Lua que abana. Olha, tem uma pessoa que viu, tem um vídeo sobre isso. Nossa, vamos fazer um Facebook, fazer uma comunidade das pessoas que vivem na Lua. E assim a desinformação começa a propagar. Sem contar que tem pessoas que vão estrategicamente se inserir para fomentar isso ainda, porque elas têm muito interesse, que já que tem um grupo de pessoas que começou uma desinformação, que essa desinformação ela ganhe momento para que jamais se saiba de fato o que é a Lua. Talvez exista um interesse que nunca se saiba, da mesma forma que existe o interesse que as pessoas não saibam o que é narcisismo, de fato, pelo que narcisismo é, em função de uma conjuntura econômica, política, geopolítica, geoeconômica, que vai muito mais além de um país. Nós estamos falando de uma questão global das elites. Não as elites que estão nos governos. Os governos são marionetes das elites. O sistema político, o sistema judiciário, o sistema legal, o sistema econômico, tudo isso são marionetes da elite.
Algumas pessoas vão entender o que eu estou dizendo, outras não, e tudo bem. Esse vídeo é para as pessoas que entendem, que conseguem entender o que eu estou dizendo. E as pessoas que não conseguem, sinto muito. Eu tentei e tento. Mas depende de vocês querem entender, não de mim que vocês entendam. Porque eu acho que a forma que eu falo e através de feedback que eu recebi, de retroalimentação, existe uma forma relativamente didática das minhas apresentações. Então eu acho que todas as pessoas que têm vontade, elas conseguem entender se quiserem. As que não têm, né, tentem mais um pouco. Quem sabe vocês conseguem. Certo? Então, voltando à história, a pessoa ela tem que ter conseguido, no seu aspecto pessoal, ou seja, de 3 de cada 10 pessoas que passaram por abuso narcisista vão ter a chance de terem saído dessa situação e não terem virado um narcisista oculto ou um codependente. Dessas 3 pessoas, elas teriam que ter uma formação profissional robusta. E o que eu falo uma formação profissional robusta? Graduação com tese, na graduação com apresentações em conferências, com publicações, revertendo ela acesso a estudos a nível de mestrado, a nível de doutorado, uma pós-graduação, não um cursinho, não pós-graduação, uma especialização, estou falando, aí tese, dissertação, documentação de trabalhos científicos embasados por evidências científicas, mais apresentações em conferências, para que ela se torne uma pessoa que tenha subsídio de falar o que está falando em cima da contribuição científica que ela fez ao longo do treinamento acadêmico. E esse treinamento acadêmico robusto vai conceder a ela capacidade da experiência profissional. Então, se de cada 10 pessoas, 3 conseguirem sair, é difícil que dessas 3 pessoas, 10% delas consigam fazer isso, que nós estamos falando que 0,3 ou 0,03. Tá, então, de cada 100 pessoas, talvez 3 conseguissem isso. E é mais provável que nós estejamos falando na realidade da situação, já que isso envolve um processo seletivo extremamente rígido. Ele não é linear, ele é exponencial, o que significa que daquelas 3 das 10 pessoas, talvez uma em cada 10 mil ou uma em cada 100 mil consiga isso. Por isso que tem pouca gente no mundo que sabe lidar com esse assunto. Existem pessoas no mundo que sabem lidar com esse assunto? Existem. Existem muitas pessoas com essas condições? Não, existem bem poucas. E aí, quando aparece uma pessoa dessas no Brasil, vem um enxame de parasitas, vem um enxame de sanguessugas, é como fosse o levante dos zumbis, sabe? Vem pessoas disfarçadas, querendo passar por criaturas que precisam de informação, só para ficarem tentando, como zumbis, pegarem um pedaço dos miolos. Porque, entende, tem aquelas pessoas, as 7 daquelas 10%, elas querem muito poder mostrar que elas sabem alguma coisa. Então, elas têm que extrair a informação de alguém que sabe. E aí vieram nesse canal e fizeram de tudo que foi possível para conseguir saberem, pegarem, aí ficaram triangulando, sondando se eu estava atento, se eu estava vendo, se eu estava ligado.
Enquanto isso, as evidências na linha do tempo ficavam marcadas. O que elas faziam, todo contato deixa evidência, pessoal. Todo. E as pessoas foram se apresentando, não digo todas, mas muitas, se apresentando como pessoas que precisavam, que precisam de informação. Porque elas são aquelas pessoas que estão querendo escrever um livro, que estão querendo fazer um site, que estão querendo fazer um blog, que estão querendo fazer um canal. Só que no meio disso entrou daí toda aquela turma bacana, que homens são predadores. Puxa, e tem esse canal que tem um homem falando sobre narcisismo. Cara, a gente tem que fazer alguma forma de sabe, denegrir a imagem dele, mostrar que o errado é ele, para ver os vídeos dele, e vão começar, sabe, a se ligar no que está acontecendo. Então a gente tem que fazer, através das redes sociais, um processo de difamação, dizer que tentam contatar e eu não respondo. Evidentemente, de 2 semanas para cá, em função de tudo isso que aconteceu, eu tenho moderado os comentários e eu estou vendo o que vai acontecer. Então, muita gente nessas 2 semanas que tentam contatar, eu, por enquanto, não estou fazendo isso, porque eu quero deixar ver o que vai acontecer. Como eu disse, tem gente nesse canal que precisa das informações, está se beneficiando. E a minha responsabilidade, o meu cuidado, cuidar delas. Cuidar para que elas tenham acesso à verdade, à luz da verdade, para que elas tenham acesso a informações que permitam elas estabelecerem conhecimento para se livrar dessa situação toda de abuso narcisista, para que entendam o que são as informações, para que entendam o que são as pessoas narcisistas ocultas, as codependentes. E aí essa turminha que vem, né, dizendo que isso é uma coisa incrível no Brasil, né, que narcisismo, que se existe um relacionamento abusivo, foi um relacionamento abusivo por causa de um homem, não por causa de uma mulher, por causa de um homem. E o homem é um narcisista, aí é predador, o termo que fizeram é um narcisista, predador, estuprador, manipulador, todo or que a pessoa conseguir jogar nesse estopor de comentários. E as pessoas vão fazendo isso, e aí tem aquelas pessoas, entende? Ovelhinhas que não se acordaram, que vão tentar atrás de uma informação e vão de mão dadas, vão se dar as mãos para essas pessoas e vão acreditar no que elas estão dizendo, e elas vão olhar alguma coisa e vai dizer, aquele cara, uma hora ele olhou para a câmera, fez assim com os olhos, nossa, aquilo é um olhar de predador. Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. Na verdade, eu sei, não se passa nada, entende? Por isso que elas precisam usurpar, por isso que elas precisam de miolos, porque elas não têm mais cérebro, elas não têm mais nada. Aos homens que estão, tanto homens quanto mulheres, entende? Mas as pessoas que estão assistindo esses vídeos e que realmente se beneficiam, se liguem de uma coisa, se liguem sobre um fato. Vocês não precisam ser iludidos se vocês não quiserem ser iludidos e iludidas. Para não ser iludido e iludida, vocês precisam de discernimento. Vocês precisam entender o que está acontecendo. Vocês precisam aplicar lógica, raciocínio. Sabe? Olha naquele vídeo que eu falei sobre a questão vibracional de narcisistas. Se não viu, reveja, o link está passando aí agora. Entende? Narcisismo, pessoal, é uma situação que está... dá uma olhada na questão que eu falei sobre a prevalência, tá? Que provavelmente, se os estudos fossem feitos hoje de uma forma estatística
bem feita, bem embasada, como uma representação muito bem feita da sociedade, tanto a nível país como global, vocês iam ver que, no mínimo, a situação ia estar 50% homens, 50% mulheres das pessoas diagnosticadas como narcisistas. No mínimo. Então, esse vídeo é para falar que aqui no Brasil, quando uma pessoa tentou e tenta expor o conhecimento, as informações, para que as pessoas tenham acesso a essas informações para desenvolverem o seu conhecimento, aí vem esse grupinho de pessoas muito legal, jogando desinformação, jogando pânico, jogando terror, jogando, sabe, uma aliança de mentiras e de intrigas, tentando denegrir a imagem daquela pessoa que, como me disseram, botou sabe, aqui ó, eu estou falando e olhando para vocês, está aqui a minha cara, eu não tenho que falar através de subterfúgios escondido, eu falo e eu mostro quem eu sou, porque não tem nada para esconder, eu não estou falando nada de errado, e quem me ilumina é a luz da verdade. E quem tenta me apagar é a escuridão da mentira, que faz parte desse grupinho todo que está por aí, montando grupinhos no Facebook, trocando e-mails, tentando me contatar. Puxa, eu preciso saber. Eu digo, algumas pessoas me contataram, se beneficiaram. O que eu acho incrível, e aí tem a questão dos demônios na pele de cordeiro, desse vídeo, do link que está passando aí. É incrível que nenhuma das pessoas, aliás, uma ou duas das pessoas que se beneficiaram do meu contato, eu acho que uma, na verdade, do meu contato, de todo o trabalho que eu fiz por fora, entrou no canal e reconheceu e fez um agradecimento, fez um reconhecimento aberto. Todas as outras pessoas pegaram, botaram debaixo do braço e saíram correndo. Mas é aquele ditado, a gente tem que fazer o bem sem esperar nada em troca. E aí vem aquelas pessoas dizendo, puxa, se o cara, né, ele tem essa lógica de fazer o bem sem esperar nada em troca, então vamos tentar pegar tudo que a gente pode dessa pessoa, porque na verdade ele não vai esperar nada em troca, então ele vai poder fazer o trabalho para nós, escrever o nosso livro, fazer o conteúdo dos nossos vídeos. A gente só tem que ficar sondando e puxando, entendeu? Pelos miolos. Eles vêm. E aí eu só fiquei olhando, observando, vendo até onde essa situação toda vai e continua indo. Incrível. Incrível. É engraçado que o Brasil, um país que fala do Paraguai, criticando da China, que copia, que faz, eu não vou comprar coisa chinesa, tudo falsificado, tudo copiado, Paraguai é tudo, né, segundo nível e tal. Mas o Brasil é aquele país do nada se cria e tudo se copia. Só que às vezes nessa cópia sai muita coisa errada e a pessoa que consumir essa cópia pode ficar não só doente, mas muito pior do que já estava. Então, por isso que eu tenho que fazer esse vídeo.
Isso tem que ficar registrado na linha do tempo. Pô, o cara falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes, falou inúmeras vezes. E foi falando, e foi falando. Algumas pessoas vão escutar, outras não. Não importa. Importa se uma pessoa escutar e fizer o que tiver que fazer, o objetivo desse canal foi atingido. Mas aí vem aquelas pessoas, porque o que eu achei interessante é que mesmo que tivessem algumas pessoas dizendo, ai, teu vídeo estava com sincronismo de áudio que não estava muito bom, ai, a imagem, o som, pessoal, vocês têm ideia que esses vídeos que eu produzo, eles são numa qualidade de estúdio ou quase de estúdio, já que eu estou conseguindo levar alguma informação útil para as pessoas, que alguém poderia dizer, puxa, eu vou agradecer essa pessoa, sabe? Eu vou ser uma patrocinadora dessa pessoa, porque o que ela está fazendo é muito bom. Aí eu coloquei um link, quem quisesse fazer doações, para ver como seria isso. Com exceção de uma pessoa, nessas 266, 67 pessoas inscritas, nenhuma. Bom, se elas já não agradeciam pelo trabalho que eu fiz de ter ajudado elas no que elas precisaram, imagina então se elas vão deixar de ir no cinema, vão deixar de comer alguma coisa para fazer contribuição para uma pessoa que está fazendo bem para o coração, para a alma e para a cabeça delas. Mas, ao paralelo, eu deveria continuar ajudando com conteúdo as pessoas que estão querendo dinheiro em cima desse assunto e não sabem droga nenhuma sobre isso. Ou querem parecer que sabem. Depois, as merdas acontecem e todo mundo fica apavorado. Putz, olha só, aconteceu isso. A pessoa está mal, sabe? As merdas acontecem e ninguém assume a responsabilidade. É mais fácil, né, pessoal? Fazer de conta que nada aconteceu para não ter que lidar. Mas aquela pessoa que está lá, botando a cara, mostrando a cara e falando, aquele cara ali é um narcisista predador. Gente, eu falei com ele e foi terrível. Não é a Cristiane? Cristiane, não pensou que eu ia te trazer, não pensou que eu ia te apresentar hoje. Tem uma convidada especial, que é a Cristiane. Essa criatura que ficou 7 horas comigo no Skype direto, comecei de noite, foi até amanhã do outro dia, falando, ajudando, fazendo, sabe? E ainda como eu produzo músicas e eu vou, né, te passar algumas músicas que eu faço, que tem algumas propriedades relaxantes e tal. No outro dia, eu quero minhas músicas, eu quero aquele link do filme que você falou e tal. Eu disse, olha, já que eu estou fazendo tudo isso, de repente tu poderia até me ajudar para ver se está acontecendo essa triangulação, se tem gente me difamando. Aí ela me passa, né, ela entra numa dessas comunidades, me diz que tem lá uma pessoa que diz que tentou me contatar 4 vezes, mas eu sempre neguei contato a ela, dizendo que eu respondi a todas as pessoas, e eu tenho na minha caixa postal, aonde eu tenho o log dos e-mails enviados, e eu distribuí para essa Cristiane logo, olha, todas as pessoas que me contataram, todas eu respondi. Inclusive naquela época o canal tinha até um link para um site que eu fiz temporariamente, onde tinha um espaço de contato e tal, e a partir daquele site a pessoa entraria em contato comigo, eu responderia e ela poderia ter acesso via e-mail comigo. E eu achei engraçado que quando eu recebi
né, o print screen, a imagem que essa pessoa fez do computador, mostrando que tinha essa pessoa reclamando que ela tinha tentado me contatar 4 vezes, eu nunca tinha respondido. Eu acabei me enviando esses logs e mandei uma mensagem dizendo: olha, incrível como a triangulação, ela inevitavelmente acaba aparecendo. Aí essa Cristiane me diz que eu sou uma pessoa mais louca do que ela e que por isso ela estava me bloqueando, porque eu estava fazendo com que ela tivesse medo dos homens, sendo que essa Cristiane é a maior propagadora daquele feminismo comunista, aquele feminismo que não é sobre igualdade, não é sobre respeito, não é sobre a questão humana da pessoa. É aquela questão da vitimização e de sentir-se vítima e dizer que a culpa de tudo no mundo dela é dos homens e por isso que ela é uma feminista, porque somente destruindo a masculinidade no mundo ela vai resolver os problemas dela. E incrível que tem gente que segue o que essa pessoa fala, que escuta o que essa pessoa fala, que valoriza o que essa pessoa fala, porque ela acha, e ela vai levando todo mundo junto, dizendo que isso é narcisismo. Essa coisa que se passa na cabeça dela, toda essa dificuldade que ela tem com relacionamentos com homens, e porque homens fizeram mal para a vida dela, então todos os homens não prestam, e todos os homens não prestam na cabeça dela porque são narcisistas, predadores, NPs. Vocês conseguem ter uma ideia, gente, como é importante vocês terem discernimento e aonde vocês podem acabar se metendo se vocês começarem a ouvir e dar atenção para criaturas extremamente nocivas que tem por aí. Mas cabe a vocês terem decisão de querer isso ou não para vocês. Mas que isso existe e está presente na vida de vocês. E esse vídeo, então, é sobre isso. Eu espero que as pessoas sejam capazes de entenderem o que eu estou dizendo, se beneficiarem disso. As pessoas que me encheram o saco, o que eu falei para a Cristiane, eu falo para essas pessoas também. Eu perdoo pelo que vocês são e pelas consequências do que vocês fazem. E não cabe a mim guardar rancor sobre vocês, porque esse rancor é de vocês e não meu. Tá certo, pessoal? Um abraço, fiquem bem e a gente se vê por aí.